Bom dia a todos. Bom dia, graça e paz. Tudo bem? Vamos lá então, vamos começar. Seja um momento que o Senhor fala no nosso coração hoje, e aí eu queria orar com vocês. Vamos lá? Senhor Deus, agradecemos pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pedimos que o Senhor continue com o seu compromisso de falar ao nosso coração, independente do portador. Que a nossa expectativa de ouvir a Tua voz e sair com o nosso coração cheio da Tua presença, cheio do Teu Espírito, se cumpra nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda, nos conduza, para que o Teu reino avance e para que o Teu nome seja glorificado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, Mateus 5:17. Vamos lá, Mateus 5:17. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade: enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado de menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Até aí. Então vamos lá. Jesus, ele vem com uma proposta de ressignificação da sua cultura. Jesus, ele é de religião judaica e de cultura judaica. Então Jesus, ele não vem para fundar o cristianismo. O cristianismo não é uma proposta de Jesus. O cristianismo vai ser fundado 3 séculos depois por Constantino. O imperador de Roma vê que está dando certo o cristianismo está crescendo de maneira absurda e fazendo uma grande resistência ao império. O que o imperador faz? Ele oficializa o cristianismo como a religião oficial do império. Ou seja, eu vou pegar essa turma toda aqui, vou colocá-la dentro de um quadrado e eu vou dominar. Qualquer semelhança aos dias de hoje não é mera coincidência. Então, essa não é uma proposta de Jesus. Aí a gente tem o cristianismo, que ele se oficializa a partir do 4º século, e antes de Jesus, antes do 1º século, depois de Jesus, a gente tem a lei e os profetas. Nesse intervalo de mais ou menos 3 séculos, o que a gente tem? A chegada de Jesus, os cristãos que nascem a partir dos ensinamentos de Jesus. E isso se chama o quê? Evangelho. O que acontece entre a lei, Moisés, o chamado Antigo Testamento, e o nascimento do cristianismo como religião, chama-se Evangelho. Os ensinamentos de Jesus. E ali nasce a igreja primitiva, e ali nascem os primeiros cristãos, e aqueles primeiros cristãos começam a replicar os ensinamentos de Jesus. E aí Jesus vem, e ele precisa agora ajustar a cultura religiosa do seu povo, da sua gente. Ele não vem para trazer uma religião nova, ele não vem para trazer um novo gueto. Ele vem para trazer ensinamentos que ficariam por toda a vida para nos ensinar a viver. Porque mais que nos salvar, Jesus vem para nos ensinar a viver. Que para Ele nos salvar, Ele não precisava vir aqui.
passar toda aquela situação que ele passou. Fazia lá do céu mesmo. Concordam? Então Jesus vem para nos ensinar a viver. No início do seu ministério, Jesus passa lá por João Batista, Jesus vai para o deserto para ser tentado, e aí em Mateus 4, 23, a partir do versículo 23, vai dizer que Jesus andava pelas cidades, pregando, ensinando e curando as pessoas. E nessa caminhada, algumas pessoas começam a seguir Jesus, e se gera uma multidão. Algumas pessoas seguiam Jesus por aquilo que ele era, e algumas pessoas seguiam Jesus por aquilo que ele poderia fazer. Algumas pessoas estavam interessadas nos milagres de Jesus, aquilo que Jesus estava dando, aquilo que Jesus estava fazendo. E aí Jesus então fala: gente, eu vou precisar organizar isso aqui, vou precisar organizar essa igreja, essa teologia, essa doutrina aqui. Vamos sentar todo mundo que eu vou ensinar um negócio para vocês. E aí começa o chamado Sermão do Monte, capítulo 5. E aí Jesus começa uma série de ensinamentos, começa uma série de falas. Só que essas falas, elas são escandalosas a partir daquilo que o povo sempre aprendeu. A partir do ensinamento dos profetas, a partir do ensinamento da Torá, que era o livro de referência de fé e conduta do povo, há um escândalo, porque até então aquele povo, tudo que eles sabiam de religião, eles tinham aprendido com os pais da fé, eles tinham aprendido com os profetas, eles tinham aprendido a partir da Torá. Essa era a referência religiosa para eles. E aí vem Jesus e diz: olha, eu não quero mudar nada, isso precisa ser aplicado e isso precisa ser vivido, mas de uma outra forma, de uma forma mais leve, e isso se chama graça. Tudo que vocês aprenderam, tudo que vocês viveram até hoje, eu não quero excluir nada, eu não quero abolir nada, mas eu quero dizer para vocês que eu venho como revelação última e definitiva de Deus para dizer para vocês que é uma nova forma de se viver o Evangelho. E ele começa uma série de ensinamentos, e ele fala: olha, e esses ensinamentos que eu vou dar a vocês, eles precisam ser praticados, eles precisam ser ensinados e precisam ser praticados. E se eles não forem ensinados, e se eles não forem praticados, vocês serão considerados pequenos no reino de Deus. Mas se esses ensinamentos forem absorvidos e aplicados, vocês terão que exercer uma justiça maior do que os fariseus e os mestres da lei. Ou seja, tudo aquilo que vocês aprenderam até hoje, eu vou ensinar para vocês de uma forma diferente, e vocês vão ter que viver de uma forma diferente dos seus mestres, dos seus líderes religiosos, para superar tudo aquilo que eles ensinam, mas não vivem. E aí Jesus então começa o Sermão do Monte, e Jesus começa a falar coisas do tipo que de certa forma ofende quem estava lá e ofende quem está aqui hoje, porque Jesus vai dizer que feliz são os que choram, e ninguém quer ser feliz chorando. Jesus vai dizer que felizes são aqueles que são perseguidos e caluniados pelo nome de Jesus. E aí ele começa a dizer que feliz é aqueles que são puros de coração. Quem é puro de coração? E aí Jesus começa a dizer que a gente precisa ser sal e luz do mundo, que a gente precisa ser um representante do reino na terra, e para que esse mundo seja melhor, requer que eu e
gente não se esconda, que a gente sofra o dano de ser chamado de cristão. E aí, ele começa a dizer que ouviu o que foi dito, não matarás. Mas eu digo a você, se você matar alguém no seu coração, isso é pior. Jesus coloca no mesmo nível homicídio e indiferença. Ele começa a dizer que antigamente, na lei, assassinar alguém era um pecado, mas agora assassinar alguém no nosso coração é um pecado igual. Agora, você ignorar a presença de alguém, você cancelar alguém é um pecado tão grande quanto matar alguém. E aí Jesus começa a dizer que agora que ouviu o que foi dito, que quando você se divorciar de alguém, você deve dar a carta de divórcio. Mas agora eu digo que não, que você não deve se divorciar, que você deve lutar pelo seu casamento até o final, que você não deve se divorciar por questões banais, que há questões que devem ser consideradas sim para um divórcio, mas que na lei os homens, por motivos banais, abandonavam suas esposas e não davam carta de divórcio para que ela pudesse seguir a vida dela. Mas na graça, Jesus está dizendo: olha, não é bem assim, lute até o final, não se separe por motivos banais, não pense só no seu belo prazer. E aí Jesus vai dizer que a gente precisa amar os nossos inimigos. Ouviu o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas agora eu digo, se bater na face direita, ofereça a esquerda. Se te tomarem a capa, ofereça também a túnica. Se te pedirem para te obrigarem a andar 1 quilômetro, agora ande 2. Mas antigamente era olho por olho e dente por dente. Mas agora é a hora da graça, agora é mais leve. Agora não é uma questão de performance, é uma questão de coração, é intrínseco. Antigamente, a gente pagava na mesma moeda. Agora você precisa orar pelos seus inimigos, para que ele seja alcançado por Deus. Eu não estou inventando, tá aqui. Segue aí Mateus 5, aí vocês vão vendo que está escrito aí. E aí ele vai dizer: olha, a sua palavra é sim, sim, não, não. Não tem mais ou menos, meio termo. A nossa palavra precisa ter valor. Quando a gente for fazer o bem, quando a gente for ajudar outras pessoas, a gente não faz selfie entregando cesta básica, a gente não se autopromove na miséria do miserável. E eu confesso para vocês que esse é um dos versículos bíblicos que mais eu luto contra. Para alguém que trabalha com social, para alguém que tem uma organização social e ela não deixa de ser uma empresa, e com uma empresa quem não é visto não é lembrado, e a gente tem uma política de marketing dentro da Missão Intensidade. Como que a gente equaliza isso? Quando eu vou lá para a TV, que eu vou dar entrevista na TV Diária, nos podcasts, quando eu aceito os convites, eu faço uma profunda reflexão do quanto eu vou para esses espaços, se eu estou me autopromovendo com a miséria daqueles que nós temos cuidados, ou se eu vejo isso como uma forma de glorificar o nome de Deus por tudo aquilo que a gente tem feito em nome dele. Mas eu confesso para vocês que é um conflito constante. E aí, Jesus vai dizer que quando os fariseus e mestres da lei, eles vão orar, eles vão
que ela precisa ser na sua solitude, na introspecção do seu coração, ainda que em momentos comunitários, sim, mas que o caráter da oração é algo singelo, é algo simples, é simplesmente abrir o nosso coração e clamar Pai. E aí ele vai dizer que a gente precisa acumular tesouros nos céus e não tesouros na terra, porque o tesouro do céu é eterno, e os tesouros na terra a traça corrói, corrompe, e a gente está lutando o tempo todo para sobreviver, e a gente não tem tempo para o reino dos céus, a gente não consegue buscar em primeiro lugar as coisas do reino de Deus, porque esse mundo nos engoliu, a dinâmica desse mundo nos absorveu. E aí a gente traz para Deus, mas veja a minha necessidade, veja a parcela da minha casa, a parcela do meu carro, a escola do meu filho. E aí Jesus vem e fala: filho, eu cuido dos passarinhos, eu cuido dos lírios do campo, eles não plantam, mas eu cuido deles, por que eu não vou cuidar de vocês? E aí a gente precisa lançar sobre ele as nossas ansiedades. E aí a gente consegue perceber que é tudo, ou quase tudo, ao contrário daquilo que nós fomos ensinados. O Evangelho de Jesus é uma ofensa para nós. A religião não. A religião cai bem para a gente. Mas o Evangelho de Jesus nos humilha, o Evangelho de Jesus nos afronta, o Evangelho de Jesus nos constrange a sermos pessoas diferentes. Tão diferente que ninguém consegue ver, porque é uma relação nossa com Cristo, porque o nosso coração só Ele consegue ver. A nossa performance, todo mundo vê, os meninos tocando aqui, o Milton pregando, os diáconos cuidando da igreja, eu indo lá para a Missão Intensidade, postando foto e vídeo. O problema é o quanto a gente consegue perdoar. O problema é o quanto a gente consegue controlar a nossa inveja. O problema é o quanto a gente consegue controlar o nosso orgulho. A gente não consegue ressignificar relacionamento com sogra, com nora, com cunhado. A gente está aqui, mas está pensando: eu vou ter que almoçar com aquele mala do meu cunhado hoje. Eu não queria. Aline, estou vendo, Aline. Brincadeira. A gente não consegue ressignificar relacionamento. A gente está brigado com o irmão, com a irmã há 10 anos. A gente não aguenta olhar para a cara do chefe, para amigo de trabalho. E a gente tem boas desculpas para isso. A gente tem boas justificativas para isso. Mas o Evangelho não dá espaço para essas justificativas. O Evangelho não, a religião dá. A religião nos leva por eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou sempre assim. O Evangelho nos convida que o Espírito de Deus faz nova todas as coisas. Que o meu coração precisa mudar, que a minha vida precisa mudar, e a minha atitude prática é consequência daquilo que eu sou. O quanto a gente trata bem nossas esposas, nossos maridos, nossos filhos. Então, Jesus,
ele vem para trazer para a gente uma perspectiva diferente de vida, de evangelho. Ele vem para trazer para a gente uma perspectiva religiosa, cultural diferente, porque a gente quer aplicar a nossa cultura de vida familiar, social, à cultura do evangelho, e ao contrário. É o evangelho que deve moldar a nossa vida, que deve moldar o nosso coração. E aí, você imagina, vamos fazer uma analogia comigo. Imagine que Jesus volta hoje. E aí quando eu falo com a minha mãe, olha, Jesus vai voltar, hein, mãe? Muda de vida e tal. Minha mãe fala assim, você é bobo, menino, Jesus vai voltar? Quando Jesus veio, o pessoal botou ele na cruz, ele vier hoje então? Aí eu falo, né? E aí imagine Jesus, quando Jesus veio, Jesus entrava nos templos, ele pegava o rolo, que nada mais é que era a Torá, toda a cultura religiosa que aquele povo tinha, e ele usava aquele material para pregar para aquelas pessoas e dizer para elas o quanto equivocadas elas estavam no exercício da sua espiritualidade. Ele falava, olha o que Isaías falou, que era para fazer isso, vocês estão fazendo isso de outra coisa, de outra forma. Olha o que Jeremias falou, vocês estão fazendo isso de outra forma. Então Jesus pega o rolo, Jesus pega a Torá, toda a cultura religiosa daquela época, entrava dentro do templo e Jesus pregava para aquele povo dizendo, olha, está equivocado o exercício da espiritualidade de vocês a partir daquilo que vocês mesmos acreditam. E aí em 2023, Mogi das Cruzes, volta Jesus. E aí eu vou arbitrar em causa própria, mas olhando um pouco para Jesus, e vou dizer que Jesus volta lá no Novo Horizonte, lá no Piatã. E aí, Milton, Jesus ele encontra o Luciano. O Luciano é um menino que a gente tem lá, um menino, né, de quase uns 30 anos. E o Luciano toca maravilhosamente bem. E ele toca aquelas músicas assim, dramáticas assim. E ele tem uma voz meio de sertanejo. E aí ele começa a tocar. E aí você começa a chorar assim. Aí o Luciano ele vai para a igreja. Aí ele sai da igreja e no outro dia ele aparece lá na porta do projeto com a mão toda suja de crack, pedindo ajuda. E aí ele chora e fala, irmão, eu quero ficar em Jesus. E aí outro dia ele está na igreja e outro dia ele está no crack. E aí Jesus ia chegar para o Luciano e falar assim, Luciano, você está curado, vai e não pegue mais. Aí Jesus, ele ia chegar para a Regiane, uma mãe de 5 filhos, que vira e mexe, está sem comida em casa, e fala, Regiane, o que você quer que eu te faça? E aí Jesus ia falar assim, ela ia falar assim, Jesus, eu quero comida. E aí Jesus ia aparecer uma cesta na mesa dela, uma mesa farta, carne, fruta, legumes. E aí Jesus ia sair andando, e aí Jesus ia arrumar uns companheiros para eles. Jesus não andava sozinho. Então Jesus ia pegar Padre Júlio Lancelotti, Malala, ia arrumar alguém sem caráter para cuidar do dinheiro. E aí Jesus ia a pé, desceu, daí Jesus ia parar no Aruã, caminho. E aí veio um rapaz todo alegre, Jesus, pô, que legal, vamos te ver aqui, Jesus. Cara, acabei de chegar da igreja, agora a gente fez um summit gospel, deixei meu dízimo lá, dei uma oferta alçada, Jesus, todo domingo estou indo para a igreja. Jesus fala, bacana, e ele fala, Jesus, eu quero ir com você, com essa turma aí. Aí fala, então tá, vamos fazer o seguinte, vamos vender tudo que você tem, vamos dar aos pobres, vamos mudar o estilo de vida, vamos ter uma vida mais simples, pode ser? Ah, Jesus, mas aí não, né? Vamos, não vai dar. Então Jesus, beleza. Aí Jesus sai do Aruã, e aí Jesus está ali já no Aruã, e Jesus fala com a turma, vamos lá no CDP visitar os presos.
Jesus lá no CDP visitando os presos, vê se pode. Jesus, bandido. E aí, Jesus está no CDP, com a turma lá visitando os presos. Aí, Jesus visitou os presos, leu uma palavra com eles, orou, chamou atenção. Aí Jesus sai do CDP e aí Jesus vai para o polo industrial do Taboão. Chama os empresários, diretor executivo, CEO. Vocês precisam tratar melhor os funcionários de vocês. Vocês precisam de uma carga de trabalho mais humana. Vocês precisam envolver o funcionário de vocês numa participação de lucro maior. Aí dispensa, manda vir os funcionários. Aí vem os funcionários. Jesus, vocês precisam chegar no horário. Vocês precisam ter compromisso com quem emprega vocês, com quem gera emprego para vocês. Vocês precisam valorizar esses homens que cuidam dessa empresa, que fazem essa cidade funcionar, que fazem essa cidade andar. Vocês precisam respeitar os patrões de vocês. E aí Jesus então sai e a turma fala assim para Jesus, vamos pegar um Uber, porque domingo é dia de culto em Mogi, a gente desce de Uber e vamos para os cultos. Aí Jesus fala, não, a gente vai a pé. E aí ele sai do polo industrial do Taboão e vem a pé pela Mogi Dutra. Aí encontra o Luciano, outro Luciano. Luciano é um negrão que fica andando de costas na Mogi Dutra. Não sei quem já viu um homem andando de costas na Mogi Dutra. Faz um tempo que ele não aparece mais, mas ele fica andando. E aquilo me... Por que esse cara fica andando de costas na Mogi Dutra? E aí um dia de carro, eu e um amigo paramos o carro, descemos. Meu, por que você fica andando? A única coisa que eu consegui tirar dentro do modelo era Luciano, e ainda assim eu não tenho certeza. E Jesus ia parar. Jesus tinha uma agenda importante aqui em Mogi, mas assim como Jesus, quando estava indo para a festa da Páscoa, Jesus dá uma volta e vai no tanque de Betesda para curar um aleijado. Jesus ele muda a rota dele e vai na Mogi Dutra conversar com o Luciano e falar, Luciano, ser curado. A nossa dinâmica religiosa não permite dar volta. A nossa dinâmica religiosa não permite perder a hora. A nossa dinâmica religiosa não permite parar na rua para atender uma pessoa com o carro quebrado e ajudar a empurrar o carro, porque senão a gente vai perder o nosso horário. A nossa dinâmica de vida é tão apertada que a religião não nos permite olhar para o lado e ver quem precisa de nós. Mas o Evangelho permite. O Evangelho nos convida a olhar para o lado. O Evangelho nos convida a sofrer o dano de chegar 10 minutos atrasado no trabalho e tomar uma advertência porque eu parei para ajudar uma mãe que precisava de socorro na rua com seu filho. Tem uma fala de um pastor que eu gosto muito, que ele vai dizer que o Evangelho, ele acalma os atribulados e ele atribula os que estão calmos. Se está tudo certo na sua vida, o Evangelho precisa te tirar da zona de conforto. O Evangelho precisa te levar para um lugar de caos, de tribulação, não pessoal, mas num lugar de cuidado, um lugar onde você vai abençoar alguém, porque você é tão abençoado que a sua vida está tão calma que você precisa ser uma fonte de bênção na vida de alguém. Ou a sua vida está tão atribulada que você precisa receber a bênção de Deus através de alguém. E aí, diante disso, a gente tem duas notícias. Uma boa e uma ruim. E a ruim vem primeiro, não tem jeito.
A gente, quanto igreja evangélica local, a gente como igreja evangélica brasileira espalhada no mundo, a gente quanto igreja evangélica pelo mundo, como cristãos, a gente corre o risco de estar fazendo isso aqui errado. A gente corre o sério risco de estar desagradando o coração de Deus. A gente corre o sério risco de estar fazendo tudo errado. Sabe por quê? Nessa jornada que Jesus veio fazendo, ele chega aqui na igreja, e aí tem milhares de igrejas aí, né? E aí ele escolhe vir na Vineyard. E aí chega Jesus com a turma dele aqui. E aí Milton acolhe Jesus. Ô Jesus, pô, que bom que o senhor está aqui, que legal. Você não quer uma oportunidade? Prega pra gente hoje. Viu, amigo? A gente está dando oportunidade para Jesus. Olha quem chegou. E aí vem Jesus. E Jesus pega a Bíblia e ele começa a ler essa Bíblia pra gente. A Bíblia que ele mesmo inspirou. E ele começa a mostrar pra gente que a gente está equivocado no exercício da nossa espiritualidade. Ele começa a mostrar que a gente tem 10, 15, 20, 30 anos de evangelho e a gente está vivendo uma cultura religiosa que não agrada o coração de Deus. Ele começa a ler essa Bíblia aqui que eu tenho, que você tem, e começa a mostrar pra gente que a gente está indo no caminho contrário do Evangelho. A gente está abraçando Moisés, a gente está abraçando Constantino e a gente talvez está virando as costas para Jesus. Ele começa a ler essa Bíblia que a gente lê, essa Bíblia que a gente tem, e começa a mostrar para a gente que a gente pode estar equivocado. E aí talvez você me pergunte assim, quais os fatos corroboram para isso? Nós somos um dos países mais cristãos do mundo. Nós temos o maior índice de assassinato do mundo. Nós temos os maiores índices de feminicídio do mundo. Nós somos um dos países entre os mais desiguais do mundo. Nós temos milhares de igrejas. Nós já passamos de 60 milhões de evangélicos. Nós somos uma igreja que não salga. Nós somos uma igreja que não ilumina. Se a gente pegar e olhar para a agenda de Jesus, não tem simetria com a nossa agenda. Jesus está aqui em Mogi, Jesus sobe lá no pico do Urubu para orar, e os meninos sobem junto. Aí Jesus está orando, e os meninos olham para Mogi, assim, lá no pico do Urubu, e vê aquelas luzes todas acesas, e os meninos falam: Jesus, mas esse lugar aqui é bom demais, vamos ficar aqui orando, olhando para as luzes de Mogi. E Jesus fala: não, vamos descer. A gente precisa cuidar da cidade. O Evangelho não é gostoso, apesar de leve.
Ele cobra de nós emoções, Ele cobra de nós finanças, Ele cobra de nós força física. Mas a gente entrou numa inércia gospel. Agora a notícia boa. Jesus, Ele não pede de nós nada mais que fé. Jesus é um Deus que não exige de nós nada mais que fé em Cristo Jesus. Ele não quer de nós nenhuma performance. Ele não quer de nós nenhuma obra, a não ser que essa obra venha também com o nosso coração. A nossa obra para Deus, tudo aquilo que a gente faz para Deus, se Ele não tiver o nosso coração, são como trapos de imundície. O nosso coração precisa ser dele. Efésios 2:8. A salvação vem pela graça, mediante a fé em Cristo. E isso não é dom de homens, para que homem nenhum se glorie, isso é dom de Deus. Ou seja, resolveu o nosso problema. E aí, eu vou usar aqui as palavras do Milton, né? Se eu fosse você e tivesse sentado aí agora, eu perguntaria, tá? Deu uma sinuca de bico, porque de um lado você está falando que a gente está perdido, que a gente está numa inércia e que a gente pode estar ofendendo o coração de Deus. E de outro lado, você está me dizendo que Deus está tudo bem com isso, desde que a gente tenha fé nele, que está tudo certo. É isso. Se você que acordou cedo hoje, veio aqui para a igreja, arrumou o filho, fez toda aquela correria para chegar aqui, para participar do culto. Se ontem, eu que estava no Novo Horizonte, e olho assim para a nossa sala de tecnologia, e vejo ali uma menina de 12 anos, com uma boca cheia de batom, e com uma unha enorme, com um toquezinho, onde a mãe recorrentemente chama ela de prostituta, vagabunda e coisa do tipo, há mais ou menos 4 ou 5 anos. Ou se na outra sala, que está uma outra menina de 14 anos, que foi estuprada pelo irmão. E eu estava lá ontem, e estou aqui agora, e aí tem um irmão, que acordou cedo, pegou a família, colocou no carro e foi para Campos do Jordão. Está chegando agora Campos do Jordão, o sol saindo. E esse irmão, ele ama verdadeiramente Jesus, assim como eu. Você sabe qual que é a diferença minha para esse irmão, para Deus? Nenhuma. Somos todos acolhidos pelo amor de Deus. Somos todos acolhidos pela graça divina, porque a única coisa que Ele quer de nós é o nosso coração, é a nossa dependência. É Mateus 5:1, 5:2. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre de espírito é a convicção verdadeira do meu e do seu coração de que sem Deus nós não temos nada, nós não somos nada e nós não vamos para lugar algum. O resto é performance. O que a gente faz agora? A gente continua tentando. A gente muda de prédio, a gente muda de cor, a gente muda de música, mas com a consciência verdadeira de que a gente está querendo agradar o coração de Deus, ainda que a gente erre. Chegando diante de Deus, falando: Deus,
A gente pode estar errando, mas a gente está errando querendo acertar porque a gente te ama, porque o nosso coração é seu. Se a gente vai tocar música mais alta ou mais baixa, se a parede vai ser preta, se a gente vai pregar de bermuda, de roupa social, a gente está tentando, Deus. A gente está tentando. Recebe o nosso coração porque a gente está tentando, porque a gente te ama, porque nós somos o nosso amado e o nosso amado é nosso. Então essa precisa ser a nossa perspectiva de fé. Cuidar do nosso coração. Cuidar do nosso coração para que o nosso coração seja de Deus. Ter a convicção de que o nosso coração é de Jesus. E aí o resto a gente vai tentando de maneira verdadeira, tentando de maneira honesta. Só para terminar, uma vez a Bia pregou aqui de maneira muito bacana, né, Bia? E Bia falou de adoção. Se tem uma coisa que acusa o quanto nós estamos com a agenda longe da agenda de Jesus, é o fato da gente como cristão não adotar crianças. Eis aqui o indicador. Tem uma pesquisa de 2015 que fala que se a cada 5 cristãos, a cada 20 cristãos, adotasse uma criança, não haveriam mais órfãos no Brasil. Por que a gente não adota se a gente foi adotado por Deus? Eu também me pergunto, eu faço essa pergunta para mim mesmo. Isso talvez seja um dos maiores exemplos de o quanto a nossa agenda pode estar longe da agenda de Jesus. Para terminar, uma provocação a nível local. Quando a gente sair dessa rua aqui, tem um morro, vamos lá de frente com o morro. Quando você subir todo o morro, você vai cair atrás dos prédios, tem uma favela ali, com pessoas precisando do abraço de Jesus, de arroz e de feijão. Quando a gente sair aqui, 1 quilômetro à direita, a gente tem a ACD, que a gente pode acolher como igreja ACD. De frente, a gente tem inúmeros prédios também, com inúmeras pessoas, com diversas necessidades. O quanto que a gente, enquanto igreja local, vai ser sal e luz aqui nesse espaço até que a gente tenha que mudar de novo. Amém? A gente vai para a ceia agora, já convidar os diáconos para distribuir a ceia. Enquanto isso, o Milton, bora para cá. E aí, o pessoal da música também, se quiser vir. Não sei você, mas eu estou muito constrangido, até para celebrar assim. Obrigado, Rodrigo. Você pode sentar. Obrigado. A ceia faz a gente olhar para trás, faz a gente perceber e entender o que aconteceu na cruz do Calvário. O momento que a gente celebra a ceia faz a gente perceber no nosso próprio coração é onde estamos agora, o que o Senhor tem significado na nossa vida. E a ceia faz a gente olhar para o futuro, aquilo que está por vir, as expectativas do nosso coração. E isso me fez lembrar
de uma história, um dos livros que eu estou lendo essa semana. O padre era noviço ainda, junto com outros 2 colegas, decidiram pregar uma peça no padre mais velho que estava de plantão na sacristia naquele dia. Aí os 3 meninos mais novos, que não eram formados ainda, foram até o confessionário e ali confessaram as coisas mais absurdas, mais bárbaras, querendo enganar o padre mais velhinho que estava lá dentro. Fizeram isso e saíram correndo. O padre velhinho abriu a porta rapidamente e conseguiu pegar um deles e falou assim: se tudo isso que vocês fizeram é de fato verdade, então vocês vão entrar agora lá na igreja e diante da cruz, dentro da cultura católica romana, é óbvio, vocês vão confessar isso que vocês fizeram. Você vai confessar isso que vocês fizeram. Tudo que você falou para mim, você vai dizer para ele. E você vai dizer assim: Jesus, eu fiz porque eu não me importo com você. E cada vez que você disser isso: Jesus, eu fiz porque eu não me importo com você, você vai estalar o dedo. Jesus, eu fiz porque eu não me importo com você. Jesus, eu fiz porque eu não me importo. Você vai fazer isso 3 vezes. Aí esse menino que foi pego disse que foi, fez a primeira vez, fez a segunda e caiu aos prantos. Ele não conseguiu fazer a terceira vez. Acho que muitas coisas, muitas das nossas atitudes, não é porque a gente não se importa, mas é porque a gente não entendeu o que de fato importa. Talvez nesse exercício proposto pelo Rodrigo hoje, na manhã de hoje, a gente precisa entender isso. O que de fato importa? O que de fato importa? O que vale? A gente vai celebrar a ceia agora, vai lembrar do sacrifício, vai lembrar do Espírito Santo derramado sobre a igreja, vai lembrar da volta do Senhor. O que de fato importa? O que importa mesmo, para valer? Faça esse exercício. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é examinar se você merece tomar ceia ou não, porque ninguém merece. Não é examinar se você pediu perdão de todos os seus pecados. Não. Examine-se. Entenda o que de fato importa. Os irmãos passarão aí perto de você se sirva, curve sua cabeça, minha sugestão, ore. Depois que todos se servirem, a gente juntos toma ceia, tá bom? Vamos fazer isso agora. Para a cruz eu vou.
Deus nosso Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo juntos. Leva-nos em paz os nossos lares, leva-nos desafiados, transformados. Que a Tua palavra nos confronte, nos mude, nos molde e que sejamos mais parecidos com Jesus. Queremos ser homens e mulheres mais parecidos com Jesus, Teu Filho amado. Opere esse milagre na nossa vida, Senhor. E que agora, ao celebrarmos a ceia, o Senhor encha o nosso coração de alegria, de esperança e de coragem para fazermos aquilo que é preciso, de acordo com a Tua vontade para nós. Porque a Tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Ajude-nos a compreender isso, para a honra e para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Tomemos todos. Vamos. Amém. Amém. Semana que vem nós temos um café planejado, um café com as mães, e ali no grupo da igreja as professoras precisam saber quantas mães virão, quantas estarão aqui. Então, por favor, tem uma pesquisa ali no grupo de WhatsApp da igreja. Responda se você pretende, se você pode vir participar. E se você não está no grupo, Thaís, levanta a mão. Fala com essa jovem de preto aqui. Thaís, assim, levanta a mão. Isso. Essa jovem de preto, ela pode vir levantando, né? Sim. Ela vai conseguir, ela consegue colocar você no grupo da igreja, tá bom? Então, se você não está ainda, fala com ela, passa o seu número para ela, ela inclui você no contato da igreja. A Mari está me lembrando também, dia 21 de abril, 21 de maio, nós teremos